Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Eduardo Campos, este aqui é o canal Etc Física e no vídeo de hoje nós vamos complementar o assunto MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, falando sobre os gráficos do MRUV e falando também sobre a equação de Torricelli. Bora lá! Outras informações que nós podemos tirar dos gráficos do MUV são os seguintes. No gráfico de posição pelo tempo, já sabemos que aonde a parábola cruza o eixo Y é a nossa posição inicial, S0. Podemos também entender que as raízes dessa parábola, sabe aquelas raízes que a gente extrai quando a gente resolve a Bhaskara? Pois é, isso aqui é uma equação de segundo grau. E se nós tirarmos a Bhaskara, nós encontramos as raízes x1 e x2, no caso aqui S1 e S2. Essas raízes, elas representam o lugar, ou melhor, o tempo, em que o móvel atravessa pela origem da trajetória, tá? Não pelo S0, pela origem da trajetória, pelo ponto zero da trajetória. Ok? Então aqui também é a mesma coisa. E aí infere-se o seguinte: se uma função horária de posição do MRUV tem duas raízes, significa que o móvel passa pela origem, muda o sentido da trajetória e passa pela origem de novo. Se ele tiver uma única raiz, significa que ele passa uma única vez pela origem dos espaços. Agora, se ele não tiver nenhuma raiz, significa que ele nunca passa pela origem, ou seja, pelo ponto zero da trajetória. Podemos inferir também que, quando eu tenho aqui uma parábola com a boca voltada para baixo, significa que a minha aceleração é menor que zero, ela é negativa. E quando a boca da parábola está voltada para cima, com cavidade virada para cima, então a minha aceleração é maior que zero, ou seja, eu tenho uma aceleração positiva. Outra coisa que nós podemos inferir também é olhando para os vértices. Veja, lá no vértice da parábola, nós temos a indicação de que a velocidade chegou a zero. E quando a velocidade chega a zero, o móvel inverte o sentido. Imagina que eu tenho uma velocidade que está diminuindo, de repente ela chega a zero, então eu tenho que voltar na trajetória. Tá? Então nós temos aqui uma inversão de sentido. E essa inversão de sentido ela é representada exatamente no vértice da parábola. Agora, voltando aqui para os gráficos de velocidade pelo tempo, da mesma forma que a parábola passando pelo eixo Y indica S0, a reta passando pelo eixo Y indica a velocidade inicial V0. Perceba que nós temos aqui umas linhas tracejadas que estão alinhando o vértice da parábola com o ponto em que essa reta que atravessa o eixo X, perceba, eles coincidem. Por quê? Neste cruzamento aqui da reta com o eixo X, nós também temos um momento onde a velocidade, ela está positiva e de repente fica zero e se torna negativa. Isso mostra também uma inversão de sentido, ou seja, o carro estava indo numa direção positiva, depois começou a voltar para trás na trajetória. Aqui, a mesma coisa. Outra coisa que podemos inferir é que quando a reta do gráfico de velocidade pelo tempo for uma reta descendente, isso demonstra que a aceleração é negativa. Da mesma forma, quando a reta é crescente, tá? Aqui temos uma função decrescente, aqui temos uma função crescente, isso mostra que a aceleração é maior que zero, ou seja, a aceleração é positiva, em acordo aqui com o gráfico superior. Outra coisa também importante, é lembrarmos que nos gráficos de velocidade pelo tempo, as áreas formadas pelas figuras são exatamente o deslocamento. Aqui temos o ΔS, aqui temos um menos ΔS porque está na região negativa, aqui temos o menos ΔS, aqui também temos o ΔS. Bom, nós vamos dar aqui alguns outros exemplos do que nós podemos enxergar nos gráficos, tá, do MUV. Então nós vamos simular aqui 4 movimentos, tá? Usando esse simuladorzinho, o homem em movimento do PET Colorado. Então o primeiro nós vamos fazer o seguinte, ele vai começar na posição menos 10,
Então ele vai se dirigir no sentido positivo da trajetória. Ele vai iniciar com uma velocidade positiva, ó, perceba, de 12 metros por segundo, com uma aceleração negativa de 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o que vai acontecer. Antes dele chegar à velocidade zero, tá? Eu vou dar um pause. Então vamos lá, ó. Perceba, ó, que nós temos aqui uma parábola, uma semi-parábola aqui, né? Metade de uma parábola, tá? Apontando, né, com a concavidade para baixo. Então toda vez que você vê esse formato aqui, nós temos um movimento que é progressivo, ou seja, ó, ele estava né, o bonequinho estava caminhando no sentido positivo da trajetória. E como nós temos aqui, ó, a aceleração, né, com um sinal inverso à velocidade, a velocidade era positiva, né, por ser um movimento progressivo, só que a aceleração é negativa, ó, ela tem o sentido contrário à velocidade. Então nesse caso sabemos que o movimento é retardado, ou seja, uma frenagem. Tanto é que o bonequinho está quase zerando aqui, está quase chegando a 0. Ele vai chegar aqui a 8. Quando chegar a 8, vamos ver o que vai acontecer? Opa, inverteu o sentido, tá, da trajetória. Lembre-se que nós acabamos de ver aí no início da aula que quando nós atingimos o vértice da parábola, temos a inversão de sentido. E esse vértice da parábola coincide com o lugar onde a reta aqui do gráfico de velocidade pelo tempo cruza o eixo X. Então tá aí, inverteu o sentido. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou deixar ele trombar, vou parar ele aqui mais ou menos menos 8. E olha só, temos aqui a concavidade completa, tá? Para baixo. Agora aqui, o que acontece? Eu percebo que agora nós estamos andando no sentido invertido da trajetória, no sentido negativo, né? Tá andando aqui para trás. E olha só a velocidade, olha só que interessante. Ela está negativa, tá? Ela passa a ser, ó, negativa, ó. Estamos aqui, ó, vendo a reta atravessar o eixo X aqui e ir para o negativo aqui no Y. Então toda vez que você tiver esse formato aqui de parábola, nós temos um movimento retrógrado, ou seja, estamos voltando na trajetória, e temos um movimento acelerado, porque olha só, o sinal da velocidade agora coincide com o sinal da aceleração. Então toda vez que você tiver velocidade e aceleração com o mesmo sinal, mesmo que for negativo, nós temos um movimento acelerado, o bonequinho está cada vez mais rápido. Agora nós vamos inverter todos os sinais aqui para mostrar os outros dois casos. Olha só, agora ele está na posição 10. A velocidade agora começa negativa com menos 12. Perceba que o bonequinho está, ó, virado para o sentido negativo, né? Então ele vai começar o movimento de forma retrógrada, tá? E a aceleração, veja só, ela é positiva, né? Então ela tem um sinal invertido. Vamos ver o que vai acontecer no início aqui do movimento. Da mesma forma eu vou parar um pouquinho antes. Olha só, agora temos uma cavidade voltada para cima, ó, né? Metade da parábola aqui com a concavidade para cima. Então perceba que nós temos inicialmente um movimento retrógrado, porque começa com a velocidade negativa, né? Perceba que ainda está negativa, mas como a aceleração está com o sinal invertido, ainda que a aceleração tenha um sinal positivo, ela denota aqui ela demonstra aqui um movimento retardado, de frenagem, tá? Então toda vez que você vê a parábola nessa posição aqui, nós temos um movimento retrógrado e retardado, tá? Então está voltando para trás e freando. Aí vai acontecer a inversão mais uma vez, né, ó, vértice da parábola, lá coincide com o local onde a reta do gráfico de velocidade cruza o eixo X. E agora vamos ver o que vai acontecer. Vou parar aqui um pouquinho antes. Beleza. Então perceba que nós temos agora aqui, ó, a parábola completa, com toda a concavidade para cima. Agora na segunda metade aqui, ó, nós voltamos a ter um movimento progressivo, porque o nosso bonequinho está indo, ó, na direção positiva, e como agora a velocidade também está positiva juntamente com a aceleração, já que eles têm agora o mesmo sinal, o movimento volta a ser acelerado, ou seja, o bonequinho vai correr cada vez mais, ok? Bom, temos então uma função horária para a velocidade e uma função horária para a posição, mas um tal de Evangelista Torricelli teve a seguinte preocupação. E se nós não tivermos os tempos, como vamos escrever uma função, como vamos descobrir velocidades e posições se nós não pudermos calcular o tempo ou não pudermos medir esse tempo? Então ele teve uma ideia brilhante, que foi a seguinte. Nós temos aqui então uma função horária de posição, que nós já conhecemos, que é o S igual a S0 mais V0 vezes T mais a t² sobre 2,
E nós temos aqui uma função horária de velocidade, que é v igual a v0 mais a vezes t. Qual foi a ideia do Torricelli? Ele resolveu isolar o tempo na função horária de velocidade e substituir a expressão que apareceu no tempo da função horária de posição. Então fica mais ou menos assim. Se nós isolarmos o t aqui, esse v0 passa subtraindo, e nós vamos ter aqui v menos v0, então o a pode passar dividindo. E aí nós temos essa expressão aqui. Agora vamos substituir essa expressão, tá, no lugar de t. Então inicialmente vai ficar algo assim. S é igual a S0 mais V0 vezes. Vamos até aqui trocar a cor para você identificar melhor. Abre parênteses. V menos V0 sobre A mais A sobre 2 vezes. Abre parênteses. V menos V0 sobre A ao quadrado. Ah, tá aí uma encrenca, né, para a gente poder resolver essa álgebra aí. Agora eu vou seguir sempre na cor preta. Então, primeira coisa, esse S0 vai passar para cá subtraindo. S menos S0 a gente já pode simplificar e chamar de ΔS, para ficar mais fácil para a gente. O que mais podemos fazer aqui? Aqui nós já podemos fazer uma distributiva aqui, ó. Então vai ficar V0 vezes V menos V0 vezes V0 é V0 ao quadrado dividido por A. Beleza. Aqui nós vamos manter esse A sobre 2 por enquanto. E aqui nós temos duas coisas a fazer. Elevar esse A ao quadrado e a gente precisa resolver esse produto notável aqui, ó. Perceba que nós temos aqui um quadrado de subtração. Então aqui, ó, vamos abrir o parênteses. Então, ó, é quadrado do primeiro, V quadrado, menos 2 vezes V vezes V0, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso dividido por A, que também está elevado ao quadrado. Ok? Bom, a próxima simplificação que a gente vai fazer aqui é cortar. Podemos cortar aqui, ó, esse A com esse quadrado. Ok? Beleza. Próxima parte. Então vamos lá. ΔS vai ficar assim, ó. V0V sobre A, tá? Vou dar uma dividida aqui, ó. V quadrado sobre A mais. Então aqui, ó, nós vamos ter V quadrado menos 2V V0 mais V0 quadrado. Tudo isso daqui está sobre 2A. Então isso aqui também está sobre 2A, isso está sobre 2A, tá? Então isso aqui também, ó, isso está sobre 2A, isso aqui também está sobre 2A. Vamos enxergar um pouco melhor, tá? Então agora nós vamos fazer um mínimo múltiplo de tudo isso. O mínimo múltiplo de tudo isso entre A e 2A é 2A. Então, ó, 2A sobre A dá 2. Então aqui vai ficar 2V0V menos 2A dividido por A fica 2. Então aqui nós temos 2V0 quadrado mais 2A sobre 2A é 1. Então aqui fica V quadrado. 2A sobre 2A é 1, fica menos 2V V0. E aqui mais V0 quadrado. Agora perceba o seguinte, ó, 2V0V, 2VV0, nós temos aqui dois termos comuns, tá? Dois termos praticamente iguais, né? Só que com os sinais invertidos. Então, um menos o outro dá 0. Agora nós temos ΔS. Esse 2A eu já vou passar multiplicando o ΔS. E aqui nós vamos ter o seguinte, ó, menos 2V0 quadrado mais V0 quadrado é menos V0 quadrado mais V quadrado. Perceba que agora, isolando o V quadrado, vamos até mudar a cor aqui, ó. Temos que
v quadrado é igual a esse menos v0 quadrado passa a mais. Então, velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. E aqui nós temos a famosa equação de Torricelli. E quando é que a gente usa então a equação de Torricelli? É quando não temos o tempo. Perceba que eu consigo calcular velocidades em função da distância sem precisar do tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e ativar o sininho para as notificações de novos vídeos. Me acompanhe lá nas redes sociais, lá no Instagram do Etc Física e um abraço!